aqui. Quando faz a declaração, o poder do Evangelho emprega uma palavra de uma significância muito pesada. Representam como se fosse uma dinamite explodindo, né? O Evangelho realmente abala as estruturas pecaminosas e dobra a pessoa perante Jesus. E disse que o poder de Deus para a salvação. Então o Evangelho propõe a salvação. Não é o Evangelho moderno que é propagado muitas vezes, meramente uma prosperidade, meramente um melhorou de vida, meramente arranjou um emprego. Nada contra alguém arranjar um emprego, podemos até orar para as pessoas prosperarem, mas o Evangelho está falando da salvação. Não valeria nada a pessoa ter tudo no mundo e não ser salva. O próprio Jesus pergunta que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a prioridade maior, conforme mostramos domingo à noite, e disse mais: salvação de quem? De todo aquele que crê. Aí faz uma observação que ela fica no esquecimento, no final do verso 16. Primeiro do judeu e também do grego. Isso aqui, irmãos, é de alto significado. Primeiro do judeu, porque Jesus veio para quem? Para os seus. João 1,11, que eram os judeus. Ele veio para o que era seus, só que os seus não o receberam. E então, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas lembra, Paulo fez questão de colocar os judeus no seu devido lugar. Nós temos uma Bíblia, um livro totalmente judaico, podemos dizer assim. Através dos judeus, Deus nos deu a Bíblia. Através do judeu, Deus nos ensinou a adoração, o culto ao único e verdadeiro Deus, que o judeu é monoteísta, só adora a Deus. E através dos judeus nós recebemos quem? O Salvador do mundo. Está escrito, ele próprio disse, a salvação vem dos judeus. E isso digo para que possamos orar pelo povo judeu, orar pela salvação dos judeus. O Israel que está hoje na penumbra, está hoje em conflitos, está hoje em guerras, está hoje envolvido com tantas coisas, mas ele só terá paz quando conhecer quem? O príncipe da paz, que é Jesus. Por isso a Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. Sabemos que um dia toda uma nação irá se converter. Enquanto não, tem também as consequências, não só a desobediência, mas primeiro do judeu e também do grego, os gentios agora inclusos. Os gregos, está falando do povo não judeu, dos gentios. Nós entramos aqui de uma certa forma. Eu vou apresentar alguns comentários adicionais aqui. O Evangelho é poderoso para salvar. O poder do Evangelho, a ênfase, como Palmeira diz, para hoje à noite. O Evangelho é poderoso para salvar. Esta carta foi escrita quando? No ano 56 AD. Você lendo em algum livro vai ver um A e um D, que é ano Domino, ano de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ver também DC, depois de Cristo. Na cidade de Corinto, esse livro foi escrito quando São Paulo chegava àquela cidade pela terceira vez. Então, quando foi que a carta de Romanos foi escrita mesmo? Todo mundo está sabendo? Quando São Paulo chegava pela segunda vez, terceira vez, na cidade de Corinto. Então ele escreveu a carta aos Romanos. Em que ano mesmo? 56 depois de Cristo. O teólogo Bruce
faz uma descrição dessa passagem e ele parafraseia da seguinte forma: creiam-me, prossegue Paulo, não tenho motivo para ficar envergonhado com o evangelho que prego. Não mesmo. Ele é o poderoso meio que Deus emprega para a salvação de todos os que creem, primeiro dos judeus e dos gentios também. Então, por isso Paulo fazia questão de sofrer pelo evangelho. Ele disse: não me envergonho do evangelho. Ele não tinha o evangelho como algo que tinha vergonha, que envergonhava. Ele tinha o evangelho como o poder de Deus. As prisões de Paulo, os maus tratos, as perseguições não eram suficientes para o envergonhar. Mas ele disse: eu não me envergonho do evangelho. Bem, mas o que é que envergonha? Não é o evangelho. Envergonha a sujeira do pecado e não o evangelho. Os pecados públicos e ocultos um dia serão tratados por Deus. Lucas 12:2 é uma passagem interessante. Nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Romanos 2,16, então está falando do poderoso meio do Evangelho, 1,16, e 2,16 diz que Deus um dia julgará o segredo dos homens de conformidade com o Evangelho. Um dia ele julgará o segredo dos homens. Em Isaías 55:7 está falando para o ser humano mudar de pensamentos e mudar de caminho. Diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Segundo Jesus, os que se envergonham do evangelho terão sérias consequências. Domingo a gente leu Marcos 8:36, mas o verso 38 diz que aquele que se envergonhar de Jesus, de suas palavras, dele também ele se envergonhará quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Certa vez ele falou: uma geração má e pecadora pede-me um sinal. O pecador não tem vergonha de se envergonhar de Jesus, né? Tem até crente que tem vergonha de andar com a Bíblia. Tem. E hoje na era digital aí tem como desculpa: eu tenho no celular, porque tem vergonha de andar com a Bíblia. Não estou dizendo que você vai andar direto com a Bíblia, tudo vai fazer, mas se vem para o culto é importante ser identificado com a sua Bíblia. Tem quem ache melhor a si próprio do que o Evangelho, do que Jesus, e por isso tem vergonha. Mas aí o Senhor Jesus disse em Mateus 10: todo aquele que me confessar diante dos homens, verso 32, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Mateus 10, verso 32. E o verso 28 do capítulo 10: não temam os que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então o evangelho é de Jesus e não faz vergonha. O evangelho de Jesus é poderoso sim para salvar. Os perdidos poderão ter vida pelo evangelho, e só por ele. Tem uma coisa que o evangelho, por mais poderoso que é, não pode fazer. Percebe o que é? O evangelho é o poder de Deus, é poderoso para salvar, mas tem uma coisa que o evangelho não faz: ele não salva aquele que não crê. Somente para aquele que crê. É poderoso para salvar todo aquele que crê. Ele não salvará quem não crê. E o que é necessário para alguém crer no evangelho? Claro, aí tem que entrar Romanos 10:17.
ouvir o Evangelho. A fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Deus. E esse texto de Romanos 10 diz que é bem-aventurado os pés dos que anunciam coisas boas. E para alguém ouvir o Evangelho, alguém tem que pregar. E para pregar tem que ir. Paulo foi a Filipos, independente das consequências, mas ele foi a Filipos e ele pregou e houve salvação. O carcereiro viu uma explosão na prisão, o poder do Evangelho, né? A explosão na prisão, e ele então naquela noite mudou de vida com a sua família. Então, para o Evangelho salvar, a pessoa tem que ouvir o Evangelho, tem que entender o Evangelho, e a meta do inimigo é levar a pessoa a se distrair do Evangelho para não entender. Lembra a parábola do semeador? Tem uma semente que caiu aonde? Na beira do caminho, né? Outro no pedregal, nas pedras, outro nos espinhos, e só uma caiu na boa terra. E diz que aquela que os pássaros vieram e comeram representa, na explicação de Jesus do significado, é que quando a pessoa ouve a palavra, se não está consolidado nela, Satanás vem e arrebata o que foi semeado no coração. O diabo não quer que as pessoas ouçam o Evangelho. O diabo não quer que as pessoas entendam o Evangelho. Por isso farão qualquer coisa. Lá em Filipos, os apóstolos estavam pregando, e começou uma jovem a acompanhar os apóstolos. E o que ela dizia? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aparentemente estava correto, não estava? Né? E diz que isso repetisse por vários dias. Eu me lembro, a gente estudando esse texto na sala de aula com o professor Randy Cook, norte-americano, e ele tomou bastante tempo para explicar isso. A nossa tradução não está bem correta. Ela dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. Teria outro para ela, né? Teria outro. Aí o diabo quer confundir as pessoas com uma coisa bem parecida, para pensar que é a mesma coisa, mas não é. Aí diz que Paulo já não aguentou mais e virou para trás e virou para aquela jovem e repreendeu, não a ela, mas o espírito. Em nome de Jesus, sai dela. E ele na mesma hora saiu. Aí veio o problema, né? Mas que na realidade ela queria atrapalhar o Evangelho, mesmo dizendo uma coisa aparentemente correta. Por isso a gente tem que cuidar no culto, um culto ordeiro, um culto racional, para nada atrapalhar. Por isso eu sou exigente. Vocês percebem que eu penso que eu sou radical ou ficando velho. É porque eu não aguento, estando lendo a Bíblia, alguém chegar: ei, meu irmão, abraçando o irmão. Na hora que a gente está lendo a Bíblia, para, irmão, abraça logo ele, depois vem escutar a palavra. Sente para escutar. Ninguém se levanta da igreja para ir beber água na hora que está lendo a palavra de Deus. Se está cantando, tudo bem, né? Até se estiver orando, você pode entrar com um sapatinho de algodão, mas entre sem atrapalhar, né? Pode entrar, mas a gente tem faz questão de entrar, palco, boa noite, tudo bem? Estava bem, agora não está mais não, né? Estava bem, né? Então, é importante lembrar que o diabo quer atrapalhar o culto, quer atrapalhar a pregação, quer atrapalhar o Evangelho, mas ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pessoa tem que ouvir, a pessoa tem que entender para a palavra entrar no seu coração. O Evangelho é para todas as nações. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Foi cantado aqui o hino do Evangelho, não foi? O Evangelho. Tem muitos hinos do cantor cristão que ele é assim bem
Bem longo, esse é um dos lindos longos, por isso ele é mais ritmado, porque ele é grande, né? Não demora muito, não é por isso, mas que na realidade ele é mais ritmado. Mas tudo bem, nós cantamos, louvamos a Deus com esse hino. O Evangelho é para todas as nações, judeus e gentios. Os judeus ofereciam salvação aos judeus, eles eram mais nacionalistas. Aí Deus disse para Jonas: ei, sai da zona de conforto, vá para Nínive. Aí Jonas foi por aqui, ó, saiu pela tangente, uma cidade pagã, de um povo mau, vou nada. Aí Deus fez ele entender que tinha que ir de qualquer maneira, e um dia Jonas chegou lá, e ele atendeu a Deus. O Evangelho é para todas as nações, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a quem? A toda criatura, não fica ninguém fora. Judeus e gentios, todos iriam ouvir dessa mensagem maravilhosa, o Evangelho de Jesus. Então, através da fé é que o Evangelho revela alguma coisa. Verso 17 disse: o Evangelho revela a justiça de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então o Evangelho não só fala do amor de Deus para salvar o pecador, mas fala da justiça dele em perdoar o pecador e condenar o que não creu, o que se rebelou e não quis ser salvo. Deus é justo. Ninguém vai estar no inferno injustamente. Todos que vão para o inferno vão porque escolheram, quiseram ir para o inferno, e vão ter que arcar com as consequências eternas lá. Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele quer que seja salvo, mas o pecador precisa se arrepender. Por isso diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é justo em salvar os perdidos, arrependidos. 1 João 1:9, você sabe de cor. Se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? É fiel e o que mais? Justo em perdoar. Deus não seria justo em perdoar você nem a mim se o nosso pecado não tivesse sido pago, conforme mostra o Evangelho, que Cristo nos substituiu. Nós não seríamos, Deus não estaria sendo justo em colocar no céu alguém com pecado sem ser pago. Mas Jesus pagou e você aceitou. Eu aceitei. Agora nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Vamos concluir só perguntando: você já teve um encontro com o Evangelho um dia? Qual foi a sua reação naquele encontro? E para aqueles que não querem o Evangelho, diz que um dia Deus vai pedir contas. E diz que é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ao Evangelho de Cristo? 1 Pedro 4, 17, 18 deixa essa colocação bem clara. Tem alguma coisa que impede a pessoa de decidir para Jesus? A maior parte é vergonha, não é? Vergonha. Os amigos, os parentes, o mundo. Aí Jesus diz: quem deixa seu pai, quem não deixa seu pai e mãe, filho e filha por causa de mim e do Evangelho, quem não deixa não é digno dele. Mateus 10, 37 em diante. E aquele que está pronto a romper até os laços principais, que são familiares, por causa do Evangelho, essa pessoa será recompensada com o centuplo, diz a Bíblia. Não, você não está perdendo seus pais, não, você está ganhando seus pais. Eu pude experimentar isso quando alguém leu para mim esse texto e diz lá em Mateus 10: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu tive que
ser o primeiro da família no Evangelho. Não foi fácil. Eu tive que manter equilíbrio para procurar levar os meus pais a Cristo. Meu pai partiu para a eternidade salvo, graças a Deus. Minha mãe também se dobraram a Jesus. Meu irmão mais velho, que já morreu, também partiu salvo pela graça de Deus. E Deus alcançando a família quase 100%. Quase 100%. Mas para isso foi como demonstração que Ele responde às orações. Ele abençoa aqueles